Mensagem aqui. Não pode entrar, não. Está mensagem. Vou fechar seu microfone. Só um minuto. Pronto. Boa noite, gente. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. 7 horas em ponto. Só um minutinho, tá, Marlúcio? Enquanto o pessoal vai chegando aí na sala, aí a gente começa. Boa noite, pessoal. O pessoal já está chegando. Hoje, mais uma live, tá, que a gente está desenvolvendo, está realizando com um objetivo bem específico, tá? Não custa repetir que é o objetivo de fazer registro de histórias de vida, história de pessoas que foram protagonistas de uma época aqui em Sobradinho, na cidade de Sobradinho, e hoje a família Cardoso, representada aí por Marluce, e vai contar, eu acho, e aí um acho mesmo, que ela vai trazer não só a história da família dela, mas vai contar praticamente a história da Rua 4 toda, que é uma rua que as famílias são bem unidas e que, de alguma forma, as histórias se entrelaçam. E eu queria começar diferente hoje, fazendo a indicação de dois livros. Alguns estudantes ou algumas estudantes de pedagogia que quiserem trabalhar com essa temática das histórias de vida, elas podem, inclusive, embasar suas pesquisas a partir de alguns livros. Eu vou indicar dois hoje. Um é um pouco mais denso, um pouco mais complexo de entender, que é do Erich Fromm, que é esse livro aqui, Conceito Marxista de Homem, e um outro que é mais tranquilo de ler, que é esse livro aqui, Aprendendo com... Opa, deixa eu ver aqui. Aprendendo com a própria história, de Paulo Freire. Esse livro de Paulo Freire, na realidade, é uma entrevista de Sérgio Guimarães, que Sérgio é um diálogo que ele faz com o próprio Paulo Freire. Ou seja, a coisa é desenvolvida a partir de um diálogo, a partir de uma conversa que, da forma como nós estamos desenvolvendo, desde a primeira live até a live de hoje. Conversas sobre uma história ou sobre histórias de vida. Então, dá para sair, inclusive aqui, um trabalho a partir de cada live. Imagine só quantos trabalhos nós teríamos de várias áreas específicas, não só da pedagogia, a respeito de personalidade de pessoas da cidade. Então, não custa aguçar, incentivar os nossos estudantes a isso. E quem quiser ou precisar de outras indicações, a partir de cada live a gente vai fazendo algumas indicações para ajudar vocês, tá? Pronto, então hoje a protagonista da noite é Marlúcia, eu vou abrir o microfone dela aqui, ela é que vai contar para nós a história do avô. Não é isso, Marlúcia? Boa noite. Isso. Boa noite, Cleiton. Boa noite à minha família. Boa noite à população, né, de Sobradinho.
Boa noite aos amigos que estão assistindo essa live. Então, assim, é com muito prazer, muito orgulho, né, de falar da família, né? Então, meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Marluce Arruda Cardoso de Souza. Sou casada com Pedro Barbosa de Souza, é o popular Pedrosa Boiador. Tenho 2 filhos, Priscila Maria foi a primeira, Cardoso de Souza, e Pedro Henrique Cardoso de Souza, hoje casado, mora em Serra Talhada. E tenho uma filha, né, uma neta de 6 anos, Maria Alice, que é a alegria da casa hoje. Então, sempre morei aqui, né, na Rua 5, desde quando cheguei, no início, né, de Sobradinho. Sempre a gente morou aqui na Rua 5, da quadra S13, e vim do Pernambuco, do interior de Caruaru, de Riacho das Almas, e vim criança para cá. Então, hoje eu sou mais baiana do que pernambucana. E quando eu cheguei aqui, Cleiton, vim no início de Sobradinho, vim criança, e meu avô que veio primeiro, né, para cá. Daí ele ouviu falar que estava dando início a uma barragem aqui em Sobradinho, e lá a vida muito difícil, trabalhando de roça, né? Então ele resolveu vir para cá. Então ele veio sozinho, veio primeiro, aí ficou um tempo, uns meses, se organizou e mandou buscar minha avó para cá. E aí eu fui criada, não falei no início, eu sou filha, né, de Manuel Cardoso Neto e Helena Assunção Arruda Cardoso, e neta de Manuel Faustino de Arruda, Josefina Nória de Arruda, o popular seu Manelzinho da carne, seu Manelzinho do açougue. Então, eu fui criada por meu avô. E aí ele veio, como eu falei, e no início, ele, de Sobradinho, no início da barragem, ele não trabalhou na barragem. Ele veio para como é que diz? Comercializar. Aí, no início de Sobradinho, a primeira feira era aqui no espaço da quadra poliesportiva. Tinha um pé de umbuzeiro, era assim, o que indicava, né? O pé de umbuzeiro lá, e a feira era ali. Então, ele tinha um barraco, ele vendia cereais, e ele não sabia ler nem escrever, mas colocou o comércio e começou a vender. E daí se deu bem, logo mandou buscar minha avó veio, e eu vim junto com ela depois que ele já organizou um lugarzinho. Aqui no início não tinha casas, era muito mato, era barro, né, coberto de papelão, e aí ele providenciou, alugou uma casinha e trouxe minha avó e eu. E aí eu pequena, e aqui na época não tinha escola, e eles, para me colocar numa escola, tinha uma professora que dava aula de banca, Maria Araújo, filha de seu Adão, do saudoso Aldão Araújo e Dona Isabel Araújo. Então, Maria, a filha dele, hoje ela não mora mais aqui, mora em Goiás, ela foi minha primeira, mora em Tocantins, ela foi minha primeira professora, onde eu ainda tenho um carinho muito grande por ela, e ela sabe disso. Então, eu fui aprendendo a ler e a escrever. Depois, acho que com mais de um ano que eu já estava aqui, surgiu a escola Maria José de Lima Silveira. E lá eu já fui estudar, acho que eu já comecei a estudar por volta dos meus 8 anos. Naquela época, não colocava... Hoje a gente coloca os filhos para estudar novinho, né? Naquela época, acho que eu entrei mesmo na escola, eu já tinha uns 8 anos de idade. E aí, sempre... meu avô dizia assim: minha filha, aprenda a ler, a escrever para me ajudar.
E eu, como criança, naquela empolgação, ia muito para o barraco dele ajudar. E aí fui aprendendo a ler, a escrever, e naquela época ele vendia a dinheiro, mas vendia fiado também. Então ele tinha um caderninho, e eu era responsável para anotar o nome e somar aquela feira junto com ele. Mas ele, Cleiton, não sabia ler nem escrever, mas ele era uma pessoa muito inteligente. Ele tinha uma memória muito boa, ele decorava tudo. Então, assim, ele vendia e mandava a própria pessoa anotar seu nome e o valor. Quando eu já estava aprendendo, já sabia ler e escrever, então eu anotava para ele. Mas ninguém enganava ele, não. Ele era muito lembrado, ele era muito inteligente e parecia que tinha um gravadorzinho, ele gravava tudo, né? E daí, eu sempre, todo dia, minha avó fazia o almoço dele, e a gente morava aqui na rua 5, que era pertinho, que a feira era logo aqui próximo, né? Aqui de frente onde é o Bradesco, tinha um pé de umbuzeiro, e lá eram os barracos. Então eu levava o almoço dele e já ficava lá. Eu ia para a escola pela manhã e à tarde levava o almoço e já ficava lá com ele. E fui aprendendo e tudo. Daí a feira depois mudou, lá para baixo, onde é a feirinha, onde hoje é o centro mais comercial, né? Lá. E ele foi também com o barraquinho dele lá, e lá ele vendia também cereais. E continuou a mesma coisa. Mas, logo depois, ele Marluce, queria trazer. Marluce, eu falei Ele rua, tinha. rua 4, mas aí é rua 5, né? É a Cleiton, eu rua não dos estou te amigos. ouvindo. Eu falei rua 4 no início, mas é rua Não 5, estou não é ouvindo, isso? Cleiton. Ah, deixa eu ver aqui. E agora? Tá ouvindo? Cleiton, eu não estou te ouvindo. Tá, pode continuar. Ah, vou pegar o microfone. Pode continuar? Pode. Então, Cleito, ele tem duas filhas, e aí, todas duas casadas, continuaram morando lá no interior, no interior de Caruaru, de Riacho das Almas, que é minha mãe, Helena Assunção Arruda Cardoso, e minha tia, madrinha, Catarina Arruda Santos. Minha mãe casada com Manuel Cardoso Neto, meu pai. Minha tia também casada com Severino Cardoso dos Santos. Então, elas casadas, mas ele queria trazer as filhas, né, para morar perto. E aí, primeiro, veio meu pai, em 76, janeiro de 76. Então, meu pai veio para trabalhar na construção da barragem. Aí meu pai veio e minha mãe veio junto com meus irmãos. Então, eu já morava aqui. Eu vim primeiro, que eu morava com meus avós. Então, meu pai veio, trabalhou no início, né, da barragem, da construção da barragem, como ajudante de máquinas, ajudante de operador de máquinas. Ele trabalhou na SEVES Engenharia por uns 14 anos. E logo ele trabalhou de ajudante, e logo depois, com os 2 anos, ele recebeu uma classificação no trabalho e passou a ser já motorista de máquinas, de guindaste, então, de operador de máquinas. Então, meu pai foi um guerreiro, meu pai veio, né, do interior, só sabia dirigir Jeep, lá no interior, e aqui ele começou a trabalhar como motorista, como, né, de máquinas, e se profissionalizou. E assim, meu pai é um exemplo, né, de pai, foi um homem assim muito guerreiro. Então ele veio para cá com os 3 filhos pequenos, e quando chegou aqui, eu sou a mais velha, né, Marluce, tem Milton, o popular Cabeça, né, que chegou aqui pequeno também, minha irmã Zezé,
e meu irmão Isso. Bozé, e hoje ele está em Santa Catarina. Manda um abraço para ele. Trabalhando lá, né, na Muito bem. Camargo Corrêa. Meu irmão, Cabeça... Você está me ouvindo agora? Bora. Cleiton, eu não estou te ouvindo. Tá me... Nossa. E Eu ia aí, lhe ajudar, Marlon. Mas aí meu você não pai está me veio, ouvindo. trabalhou, né, no início da barragem, e naquela época alugou casa, os filhos pequenos e tudo, e a vida difícil. E minha mãe também trabalhou ajudando, né? Ela, quando chegou aqui, ela foi, no início, ela foi, quando eu falo isso, os meninos ficam dando risada. Minha mãe foi professora de banca, né? Ela não era formada em professora, mas sabia ler e escrever, e ela, para ganhar um dinheirinho para ajudar na renda, né, do meu pai, ela foi professora de banca. Então, ela deu aula. E hoje, eu tenho uma prima, né, Dejailda, que ela dá aula, faz pedagogia, e dá aula de reforço. Eu disse a ela que ela herdou da tia, né? Então, foi assim, Cleito. A gente cresceu aqui em Sobradinho, né? Todos vieram, meus irmãos vieram os pequenos de lá do interior, mas com a vida difícil e tudo, todos cresceram aqui. Então, assim, eu desde pequena trabalhei, né? Como eu iniciei ajudando meu avô, e depois eu fui crescendo, e na época, Cleito, aqui tinha aqui próximo, onde era o Hotel Sobradinho, tinha um ferro velho. A proprietária era a saudosa Salomé. E eu, Cleito, naquela época, criança, sempre gosta muito de dinheiro, e eu juntava ferro velho, latinha, era alumínio, ferro velho. Então, assim, coisas recicláveis, né? E aí eu juntava e vendia ela, e juntava um dinheirinho ali. E daí ela também, a senhora, a saudosa Salomé, ela tinha um armarinho também aqui na feira, e depois também ela teve comércio, ela foi também uma das pioneiras lá, também comércio lá na feira. Muita gente aqui deve lembrar, bem conhecida, né? Ela tinha um armarinho de miudezas. E aí, Painezinho, Marlon, você já está me ele ouvindo? continuou lá na Você já feira, está me mas ouvindo? ainda ficou a outra filha dele lá. Ele está falando alguma coisa, não dá para me ouvir. Pergunta, Raquel. Aí ele pegou e trouxe a outra filha, Catarina. Já no ano de 83, em janeiro de 83, minha tia Catarina veio, né, com o esposo Severino, o saudoso Severino Cardoso, com os filhos. Ela tinha 3 filhos, Damiana, que se encontra em São Paulo, Dejailda e Dejalma. E Dejalma até hoje mora aqui e dá continuidade no comércio do pai. O pai era comerciante, meu tio, o Bill, né, era comerciante, ele veio para cá, ele tinha um comércio de cajuína, e daí a família continuou o comércio dele, né? Aí depois Djalma mudou, hoje Djalma tem de tudo que procurar, ele comercializa. Então, assim, meu avô, né, foi um guerreiro que veio para cá no início, e depois da feira, Cleito, quando a feira foi assim, mudando e tudo, ele foi para a Coplas. Aí mudou de cereais para ser açougueiro. Lá ele vendia carne de boi, de bode, ele matava boi, bode, né? Ele era açougueiro, seu Manelzinho, muito conhecido. E aí ele vendia, ele matava boi, bode, e daí esses couros dessas criações que ele vendia, aí ele já vendia para o seu Zezinho do Couro. Né? Então, assim, foram os pioneiros, um no comércio contribuía com o outro, né? E aí, sempre a gente morando aqui na rua 5, desde criança, a gente tem
Aqui a gente chama família Rua 5, não é nem amigos, nem vizinho, é família Rua 5. Porque há mais de 30 anos, 40, o quê? Mais de 40, quase o quê? Uns 40, 45 anos, a gente já morando aqui, e assim, a gente tinha um respeito muito grande por todos. Nossos primeiros vizinhos aqui era o quê? Saudoso, o seu João da Fruta, né? Dona Cida ainda hoje está aqui, onde eu tenho uma consideração muito grande. Ela me chama de minha filha, eu tenho um respeito muito grande por ela. Era o quê? Seu Guilherme, Dona Maria, onde todos chamavam Vovó Maria, Vovô Guilherme. Era na rua também aqui, do seu Hélio Brandino, né? O seu Paulo Remígio, os Dona Júlia. Então, assim, ainda hoje a gente tem Dona Júlia aqui na rua, né? A gente tem um respeito, um carinho muito grande. E, assim, a gente fez, assim, essa amizade aqui, a família Rua 5. Marluce, eu acho que você baixou o som do celular. Eu acho que vocês baixaram aí, por isso que você não está me ouvindo. Então, Cleito, eu não estou te ouvindo. É o som do celular. Eu acho que vocês baixaram o som do celular porque estava dando o sinal das mensagens do WhatsApp e aí você não está me ouvindo. Só para a gente fazer uma... Aqui tá bom. Conseguiram me ouvir? O da senhora não está prestando. Bota aqui na cadeira. Tá indo. Ou então você pode me ouvir a partir do celular de cima, não tem problema não. Só para lhe ajudar. Um momento. Tá certo. Sem problema. Bluetooth connected successfully. Então, você pode me ouvir a partir do celular não tem problema não. Pronto, já estou lhe ouvindo. Pronto, ótimo. Marluce, é assim, Pronto. Você começou e aí, assim, depois que você começou a falar, algumas pessoas entraram na sala, então até a Alessandra, a gente falou da avó dela, e aí eu acho importante estar sempre fazendo uma recuperação histórica. E aí eu queria que você tentasse resumir a história do seu avô pai, vamos dizer assim, para quem chegou depois. Tá? Só para a gente fazer uma espécie de resumo da história dele. E aí eu acho importante estar sempre fazendo uma recuperação histórica. E aí eu queria que você tentasse resumir e a história do avô pai, vamos dizer assim, para quem chegou depois. Tá? Só para a gente fazer uma espécie de resumo da história dele. Para me repetir. Resumindo. Eu queria que você tentasse Pronto. Para quem entrou agora, eu estava falando da história do meu avô. Certo. Da história do meu avô, o seu Manelzinho, o popular Manelzinho da Carne. Então, quando ele chegou aqui, ele botou barraco na feira de cereais. Depois, onde tinha muitos comerciantes, né?
que eram da época deles, pioneiros aqui de Sobradinho, como tinha também a dona... eu tinha a dona Salomé, que ela tinha comércio de ferro velho. Eu juntava, né, ferro, alumínio, para vender para ela, e aí ela tinha um armarinho de miudezas. Também ela, quando o mercadinho dela era aqui próximo da feira, e quando a feira mudou lá para o centro, lá, onde hoje o comércio é mais centrado lá, ela também tinha um armarinho lá, né? Foi uma das pioneiras também, ela vendia miudezas. E meu avô ficou um tempo lá, e depois ele continuou, colocou o barraco ali na Coplace, ali hoje onde é de frente ali a prefeitura. E de lá, Cleito, ele continuou, ele mudou o ramo. Na feira ele vendia cereais, e lá na Coplace ele passou a vender carne, ser açougueiro. Ele matava boi, bode, né, para ser comercializado. Ele comercializava lá. Daí ele foi ficando mais velho e tudo, a gente pedindo para ele vir parar. Aí ele já veio para aqui, colocou o barraco aqui na Rua 5, onde ficou por muito tempo vendendo também carne aqui na casa dele, em frente à casa. Botou o barraquinho lá, vendia carne, boi, bode, ele era açougueiro. Daí esses couros dos animais que ele vendia, ele já vendia também para ser o Zezinho do couro, né? Então foi assim, um ajudava o outro. Eu sei que Marluce não vai me ouvir, mas aí o pessoal que está em casa vai poder me ouvir. E assim, a história de Marluce realmente ela nos ajuda a entender todo o processo histórico, que realmente forma a nossa cidade. Esse processo onde as histórias se cruzam. Ou seja, agora, nesse momento, a gente já consegue perceber a história as histórias começando a se cruzar, a se encontrarem, a se misturarem. Então, a ideia do projeto é conseguir alcançar esse tecido social que, em algum ponto do passado, ele se perdeu e que a gente está tentando reconstruir, inclusive pensando em ajudar, produzindo materiais e que no futuro, quem sabe, num futuro breve ou distante, que as crianças possam, na escola, estudar sobre os seus antepassados, estudar sobre os avós, sobre os tios, sobre as mães, os pais, enfim. A ideia é essa, é produzir materiais realmente que possam contribuir com a história da cidade. Mas, enfim, ela vai continuar e aí a gente vai entendendo esse processo. Tá me ouvindo, Marluz? A ideia é essa, é produzir materiais realmente que possam contribuir com a história da cidade. Continuar, e aí... Cleito, aí, continuando, porque é uma mistura, né, assim. Sim, não. Aqui no meu, não, estou ouvindo pelo de Priscila. No meu, sim, então, continuando, eu estudei, né, na escola Maria José, depois, meu pai trabalhando na SES, a gente tinha direito de estudar no colégio SES, mas ela era muito, assim, burocracia, só estudava lá quem tinha um vínculo com o pessoal que trabalhava na empresa. E daí, como Neide, na live dela, ela citou bem, tinha 2 guaritas, e era para entrar, era aquela dificuldade. Mas, quando eu terminei meu primário, ainda estudei lá, né, no SES, com meus irmãos. E aí,
terminei a 8ª série no SES, fiz também 2º grau, né, magistério, fui uma das primeiras turmas a ser formadas aqui na Escola Geraldo Silva, e desde o início, como eu falei, cheguei aqui criança, sempre trabalhei. Quando eu era solteira ainda, trabalhei no supermercado aqui, do José Gomes Nery, vizinho a Pão Quente, onde hoje está em reforma lá. Trabalhei também vendendo roupa, era sacoleira, vendia muita revista da Hermes, da Avon, e tudo isso, assim, acreditando no comércio e acreditando em Sobradinho, né, em melhorar. Depois trabalhei na prefeitura durante uns 7 anos, na época do mandato, né, do finado Hamilton, e do saudoso Geraldo Silva, depois de Hamilton, né? E depois fui trabalhar em Juazeiro, até hoje, já tenho o quê? 24 anos que trabalho lá em Juazeiro, na clínica Tânia Moreno. Então, assim, criei meus filhos aqui. Pedro Henrique é sobradiense, nasceu aqui em Sobradinho. Priscila é baiana também, de Juazeiro, né? E é isso, Cleito. Onde é que a gente fez, assim, muita amizade, né? Na época que, quando eu conheci Pedrosa, ele trabalhava na padaria, né? A padaria Cardoso, não, a padaria era do tio dele, de Chechel. Então, com o tempo depois, meu pai comprou a padaria, por volta de 86, não, 85, 84. Então, Pedrosa era quem tomava conta da padaria do tio dele. Aí, Chechel, o tio dele, foi embora, meu pai comprou a padaria e Pedrosa continuou trabalhando na padaria. Então, quando eu conheci Pedrosa, ele trabalhava na padaria e as colegas, né, da escola estão aí para ver Socorro Sá, Socorro de Cicinho da Madecon, Cícera, Roselita, Solange Nery, minha amiga. Então, assim, elas vinham com o meu pão, dizia que era o pão melhor da cidade, o pão doce da padaria Cardoso, né? Então, a gente saía naquela época, o nosso divertimento aqui era no Clube Camponesa, tinha o Pantera também, né? Do saudoso finado Valdir Blandino. Então, era muito amigo, assim, a gente ia festa lá juntamente com minha comadre Marleide, né? A Maria Priscila, com o Padeiredo. Eles eram comerciantes aqui na época, então até hoje a gente tem essa amizade, esse vínculo, né, de amizade de família Rua 5. E foram assim, crescendo. Meu irmão, o Milton, né, o Cabeça, que hoje se encontra em Pilão Arcado, ele aprendeu a profissão aqui com autoelétrico com Mato Grosso. Mato Grosso, na época, ensinou essa profissão para ele. E ele continuou, aprendeu a profissão e trabalhou também com o Jário, né? Nosso amigo Jário, nosso irmão da igreja, com o Jário da bateria, trabalhou uma época com ele também. E depois ele viajou, foi para São Paulo e quando voltou, foi para Pilão Arcado. Se encontra lá trabalhando. Então, é isso. Minha irmã Zezé também aqui, né? Se criou aqui, chegou pequena, casou, né, com Geraldo Dantas Filho, onde a gente tem uma amizade muito grande, né? Com a família Dantas, né? Com o saudoso Geraldo Dantas, que é como se fosse um irmão do meu pai. Foi um dos primeiros amigos na época, amigo e irmão. Era comerciante também na cidade, né? Seu Geraldo Dantas. E tinha comércio também lá na feira. E aí entrou na... É isso, Malu. Então, Mas a ideia
a ideia é essa, assim, parece simples, porque nós estamos aqui vivendo, mas, por exemplo, o Francivânio, ele destacou uma coisa assim, eu estou matando a saudade, né, de Sobradinho a partir dessas lives, e eu tenho comentado muito isso aqui em casa com a Raquel, com as minhas filhas, a respeito da importância, principalmente para quem está distante. Eu vejo assim alguns colegas que colocam mensagens, não podem assistir ao vivo, né? Mas assistem depois e aí conseguem a partir desse registro matar a saudade, matar a saudade do lugar, né, que talvez há tanto tempo estejam distante e também matar, aguçar essa memória afetiva que de alguma forma nesse momento tão difícil que o mundo e que o Brasil está vivendo, dessa pandemia, é algo prazeroso de você ouvir histórias de um tempo que tinha uma intensidade, um sentimento de comunidade muito forte. Eu acho importante destacar isso. Esse sentimento de proximidade das famílias, e eu acho bonito quando você fala aí a família Rua 5, e eu estava sempre por aí, pela Rua 5, né, era amigo, e sou ainda amigo particular de Bozé, que é seu irmão, então estava sempre na sua casa, estava aí com café, que é o filho de seu Manelzinho da Isai, irmão de Nega, que deve estar distante, nunca mais eu vi, nem conversei com ele. Então, assim, Mamaço, que é irmão de Epitácio, filho de Careca e neto de seu Guilherme. Ou seja, a gente estava sempre e morou aí muito tempo na Rua 5, então eu estava aqui viajando na sua história. Ou seja, não é só a história do seu avô, não é só a sua história, não é só a história da sua família ou a história de uma rua. É a história da própria cidade que está sendo contada a partir da sua história. E eu acho isso magnífico. Eu realmente, assim, a cada live eu aprendo um pouco, e, e termino assim muito mais leve, muito mais tranquilo, e eu tenho certeza que muitas pessoas também compactua desse sentimento de leveza, de tranquilidade após as lives. Então, assim, é muito bom ouvir vocês contarem as histórias. Eu agradeço demais a sua disponibilidade por estar contando, tá? E são recordações muito boas. Achei bacana você falar de Mato Grosso, que é uma figura ímpar na cidade. Realmente ele merece, né, ter a história dele aqui contada. Eu vou tentar entrar em contato com a família dele, se alguém tiver disponibilidade para falar, contar, descrever essa história, será magnífico, será muito bom. E assim como Mato Grosso, eu, a partir do próximo mês, eu vou tentar contar as histórias das instituições, né? Tem a creche, tem o centro comunitário, tem várias outras instituições que merecem ter as suas histórias contadas, né? Porque a partir da história das pessoas e das instituições é que a gente verdadeiramente conhece ou passa a conhecer a história da própria cidade. E aí, Marlúcio, eu queria que você pudesse agora, nesse momento, fazer assim um fechamento. Pode agradecer a quem você quiser, pode ressaltar o nome, os nomes que você tem, né, para ressaltar, agradecer, enfim, falar. Pode ficar à vontade, o espaço é seu, o tempo que você achar que é o suficiente para falar. E aí eu já agradeço a todo mundo que está assistindo, está participando. Nós estamos na expectativa das próximas lives de falar já de algumas instituições e também falar na próxima quarta de Dona Elisinda, a mãe do nosso querido Caô, que está sempre por aqui, né, que é uma pessoa também muito importante para a cidade.
Creuza, tá? Pronto, Cleito. Eu quero agradecer a você, primeiramente a Deus, né, por esse momento, porque é sempre bom a gente falar de família, né? Família traz, assim, muita história de amor, de recordação, de luta. E, assim, eu quero, neste momento, lhe agradecer por esse trabalho belíssimo que você está fazendo. Muito bom recordar, né? Para mim foi uma honra, agradeço muito. E quero agradecer também a todos que estão assistindo, né? A família Rua 5, quero agradecer a minha família, que estão aí me assistindo, né? Zezé, José, Milton, minha família lá de Caruaru, a meu filho, Pedro Henrique, está assistindo lá de Serra Talhada, a minha nora, Jéssica Aquino. Quero agradecer a todos e todas. Quero agradecer à família Rua 5, né? Em nome do meu pai, que está aqui, né? Vivo, com saúde, graças a Deus. Completou agora 78 anos, nem parece. A minha mãe, que também está aqui. Então, é isso. Quero agradecer a todos e estou muito feliz por isso. Quero agradecer a Francivânia, né, a família Araújo, a família de Wanda Araújo, a todos. E, assim, deixar aqui também o meu abraço à família, né, de seu Guilherme, Tomás, Dona Maria. A você também, Cleito, a sua família, a sua mãe, que a gente conhece desde o início, né, tem uma admiração. Tinha muita admiração também pelo seu pai, saudoso, né, Chico da Roupa. Por sua mãe até hoje, tem um carinho muito grande por ela, a toda a sua família. E quero desejar uma boa noite a todos e muito obrigada. Se quiser deixar a Pedrosa dar um recado aí, mandar um alô para alguém, pode ficar à vontade, o espaço é de vocês. Vem para cá. Senta aí. Bota a cadeira. Bota a cadeira. Aqui. Aproveitar o tempo que Marluz está organizando Pedrosa, agradecer a todos que estão por aí, tá? Abraço, Euneide, Tassiana, Alessandra, tá? Boa noite, meu caro Berlim, Cleito. minha comadre Claudete, meu padre Cícero. É uma satisfação imensa. Pedrosa, pode. Eu esqueci de falar. Se você comeu muito no restaurante da mãe do Eneide, era meio que pegou. Cleito, eu quero agradecer primeiramente a Deus e a você em nos dar essa oportunidade. Você é um cara muito criativo, inteligentíssimo. Gostei demais desse seu trabalho, desse projeto que você está concluindo. E, para lhe falar a verdade,
Isso é uma coisa extraordinária, viu? Porque fala de todo o processo do início de Sobradinho. Eu conheço Sobradinho aqui também desde 78. Eu vim para cá, fiquei uns dias, só que não fiquei trabalhando aqui. Fui para São Paulo e voltei em 81, até hoje. Onde casei com Dona Marluce e, graças a Deus, estamos com 34 anos. E é onde construí minha família, né? Tenho meus filhos, hoje tenho uma linda neta. E eu fico muito satisfeito, gosto daqui, tenho muita amizade. E, para mim, foi uma maravilha essas lives que você começou a fazer. E quero deixar um abraço a todos que estão nos assistindo e dizer a você que eu acho muito difícil esse tempo de ruína dessa doença terrível que veio do país da China. Espero que Deus ajude e que chegue logo a vacina. Para essa área nordestina, se mudou todo o roteiro. Não teve festa junina, nem festa do padroeiro, nem festa do interior e nem o forró do vaqueiro. Para meu nobre companheiro, eu deixo com alegria um grande abraço para Cleiton, que tem muita diplomacia, e deixo para todos os amigos meu abraço com poesia. Muito obrigado. Um abraço para Caucena, grande artista da cidade, meu companheiro de fé. Um abraço, Caú. Quero mandar um abraço também para meu grande amigo, compadre Pedro do Ovo, Cícero Cari. Abraço para Cleiton. Um abração, Cleiton. Um abraço para a Jéssica e demais amigos que estão assistindo. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Valeu, Pedrosa. Finalizando com chave de ouro, com essa poesia muito linda. Obrigado, Pedrosa, essa figura magnífica aí. Para os amigos da Rua 5. Um abraço, meu amigo. Valeu, Pedrosa. Obrigado a todas as pessoas que puderam parar um tempo para ouvir a gente. Marluce teve um probleminha, ela está com dificuldade para me ouvir, a gente teve pouca interação, mas a história foi contada, não só a história da família dela, mas também a história da Rua 5, de alguma forma, várias pessoas, várias famílias que residiram e que representam de alguma forma a história da cidade, ou seja, é a partir... E é dessa forma, gente, que a gente resgata um contexto histórico, que a gente consegue preencher uma lacuna que perceptivelmente a gente consegue enxergar que está faltando, que é algo que está invisibilizado, que a gente precisa trazer para o centro da história. Devagar, muito esforço, tá? E eu agradeço as pessoas que têm enviado algumas mensagens de incentivo e de agradecimento, porque isso, de alguma forma, nos ajuda a ter perseverança e continuar com o trabalho, que não é um trabalho fácil, requer tempo das pessoas que vêm participar e também requer muito trabalho de quem faz. Então, assim, eu sigo muito tranquilo porque eu não tenho um interesse individual meu,
é algo que é público, que é coletivo. Eu tenho certeza que eu estou alcançando os objetivos também que é da nossa comunidade, e eu espero, de alguma forma, atender às expectativas das pessoas e continuar. Como já disse em outras lives, espero ter saúde e força para continuar o trabalho. Então, assim, hoje a gente encerra essa live com a história de Marluce, da família dela, da Rua 5, e na expectativa de que sábado a gente trará uma live sobre o tempo de escola, trazendo a importância da escola técnica, que hoje é IFE, a partir de gerações diferentes. E na segunda a gente fecha falando ainda da escola técnica, na quarta com Dona Elisinda, e posteriormente tem algumas novidades que a gente espera concretizar. Então, eu agradeço a todos, a todas as pessoas que participaram, muito obrigado pelo apoio, e até sábado, 5 horas da tarde, para quem realmente puder participar. No início estava Valeu. bom. Do nada, ninguém mexeu. Foi na hora que